Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que está chegando agora por aqui, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, a gente tarda, mas não falha. Estamos aqui nessa noite de domingo para trazer um conhecimento diferenciado aqui para vocês. O assunto de hoje é algo que faz a diferença no seu casamento e que pode ser um grande marco, um verdadeiro marco na vida conjugal de vocês para melhor. Isso sim faz a diferença, né, amor? O que é que a gente está falando? Sobre a gratidão. E é interessante a gente conversar sobre esse assunto justamente no domingo à noite, porque domingo à noite é um dia que normalmente as pessoas estão muito tristes, né? Porque melancólicas, porque elas já ficam pensando, nossa, eu vou ter que trabalhar amanhã, o final de semana passou tão rápido, esse momento que era bom, simplesmente acabou, né? Escorreu pelas mãos sem eu poder segurá-lo do jeito que eu gostaria. Só que nós cristãos, nós evangélicos, nós temos que ter em mente que quando a gente começa a ficar com esse pensamento, né, de forma meio melancólica, quando a gente começa a ter esse pesar, a gente está esquecendo uma coisa que é extremamente importante para nós, que é a gratidão. E quando a gente fala em gratidão, a gente tem que pensar que não é simplesmente uma coisa abstrata, uma coisa totalmente como se fosse o vento, né? Ah, não, às vezes venta, às vezes não venta. Para nós, a gratidão tem que ser uma coisa extremamente concreta, porque quando nós... Constante, né, na nossa vida. Exatamente, porque quando a gente pensa um pouco nessa situação, numa situação onde nós nascemos culpados, fomos agraciados pela graça de Deus e ao mesmo tempo vemos o tanto que Deus, sem necessitar da gente, sem enxergar nada de interessante, nada de bom em nós, e mesmo assim Ele nos escolheu. Isso deve trazer em nós a única atitude plausível, a única atitude racional frente a isso, que é o quê? Que é sermos gratos, né, frente a tudo isso que Ele nos deu. Então perceba que quando a gente desconsidera a gratidão como uma coisa concreta da nossa vida, tende a surgir o quê? O próprio desânimo. Porque se eu não sou grato, se eu não consigo enxergar que eu recebo muitas coisas que eu não merecia, eu simplesmente passo a olhar o mundo como um ambiente totalmente injusto. Desfavorável, né? Exatamente. Eu poderia ter mais, então eu passo a estar desanimado, eu passo a ter mais medo. E o que é isso? Como assim eu passo a ter mais medo porque eu não sou grato? De forma simples. Como você não consegue enxergar que o mundo que você vive já é um mundo que Deus te dá mais do que você merece, você fica com medo de perder, inclusive, o que você já tem. Então, isso te dá medo. Isso te traz uma certa ansiedade. E quando a gente pensa nessa situação, a gente está falando primeiro de Deus, mas isso tem uma conexão direta com o nosso casamento. Porque quando a gente pensa no casamento, ou a gente está vivendo um casamento muito bom, e aí a gente fica com medo disso uma hora ruir, uma hora acabar, então você fica com aquele pesar, ou ao mesmo tempo, ou uma outra situação, você pode estar vivendo um casamento ruim. Quando você está vivendo um casamento ruim, você consegue enxergar todos os motivos para simplesmente reclamar daquela situação e não conseguir ser grato. E aí temos um problema, por quê? Porque alguém deve estar pensando assim, poxa, mas você está querendo dizer que eu tenho que ser grato pelo meu casamento ruim, então eu vou chegar para o meu marido e falar, olha, muito obrigado por não me tratar bem, vou virar para minha esposa e falar muito obrigado por falar mal de mim. Não, não é isso. Por isso que nós começamos a live falando da gratidão para com Deus. Quando eu percebo que Deus me deu muito mais do que eu merecia, quando eu percebo que Deus me dá ainda hoje coisas que eu não mereço, perceba que nesse exato momento a minha fonte de alegria, a minha real fonte de gratidão vem dele. Então eu passo a ser grato com ele, né, frente a tudo aquilo que ele me deu, e quando eu passo a fazer isso, perceba que é muito diferente você entrar no seu casamento, mesmo passando por determinadas crises, mas pensando assim, poxa, durante esse dia todo que eu passei fora de casa, eu recebi tantas coisas boas e agora eu entrei em casa e não recebo tantas coisas. Perceba que muda totalmente a nossa perspectiva. Yukias, mas isso não acaba com a crise dentro do nosso casamento. É verdade. A crise ali permanece, mas não permanece mais no seu coração um desânimo e a falta de esperança. E é interessante isso, porque, você lembra, amor, teve uma época do nosso casamento que eu passei por uma série de problemas no meu serviço
E né? realmente Perfeito. mexeram muito comigo. E eu chegava do serviço, gente, eu sentava no sofá, nem sentava, deitava no sofá, Deitado. eu chorava a tarde inteira. E onde que eu encontrava meu porto seguro? Onde que eu encontrava forças? Justamente no Will. Porque apesar de eu estar passando por tudo isso lá no meu serviço, isso me afetava, exigiu que eu buscasse tratamento, né? Tratamento médico, tratamento psicológico. Eu tinha dentro de mim esse senso de gratidão pela existência do meu casamento, pela existência do Will. Mas quando a gente está numa situação assim, é muito difícil a gente enxergar alguma coisa positiva na nossa vida. Eu falo isso por mim. Eu olhava, era como se nada prestasse. O sol não brilhasse, não tivesse luz o dia. Era assim, a minha sensação era de um sofrimento, era de uma dor por estar passando por aquilo todos os dias no meu serviço, como se eu não tivesse vida se não fosse vivendo o meu serviço. Então era muito estranho isso. E quando eu parava para pensar, nossa, eu não tenho motivo, nem tenho razão para estar assim, mas eu tô me sentindo assim, vinha uma sensação maior ainda de culpa. E aí sim, quando vinha essa sensação de culpa, eu parava um pouco para agradecer. Então, o exercício da gratidão, ele também nos tira desse local comum de afundamento cada vez pior, sabe? Fica parecendo que você tá numa areia movediça se você não exercita essa gratidão. Quando você faz esse exercício de ser grato pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, pelas coisas que você vive, pela oportunidade que você tem de experienciar aquilo ali, você vira uma chavinha. E aí você começa a olhar para as coisas com outros olhos. E o interessante da ideia de gratidão é que quando você percebe que tudo que você recebe de Deus, você recebe sem merecer, isso traz uma humildade necessária ao nosso caráter, por assim dizer. Por quê? Porque quando a gente recebe uma doação, a doação ela traz exatamente essa ideia. Você não espera aquilo ali, você não tem direito sobre aquilo ali, mas é extremamente benéfico, né? É muito bom você receber aquilo. Pois é. Então, a doação, ela traz isso. E por que eu estou falando da doação se inicialmente a gente começou falando da gratidão? Porque a doação, ela é basicamente uma expressão da gratidão. Boa noite, Tati. Então, quando eu sou grato, quando eu percebo que Deus me deu muito mais do que eu mereço, quando eu percebo que eu cheguei ao final do domingo respirando, mesmo que, mas o trabalho amanhã, perceba que durante o dia de hoje nós recebemos muito mais do que merecíamos. Então, enfrentar determinadas crises, enfrentar determinados problemas, inclusive no nosso casamento, inclusive na nossa relação, passa a ter uma nova perspectiva. Porque se esse Deus foi capaz de me dar determinadas coisas que eu não merecia, Ele também é capaz de me acompanhar em meio a dificuldades. Ele também é capaz de me levar por meio dessa crise, por meio desses conflitos, por meio de todo esse vale, né, sombrio, sem me abandonar. Ao outro lado da ponte, né? Exatamente. Então, quando você fala, né, às vezes a gente, quando está ali no fundo do poço, a gente tem que buscar alguma coisa para se apegar. Perceba que quando eu busco essa relação com Deus, para enxergar que Deus está me dando alguma coisa, que Deus olhou por mim, olhou para mim primeiro, fica mais fácil lidar com determinadas circunstâncias. E na época eu não tinha essa visão tão clara. Sim. Sabe? Eu me sentia exatamente assim. Eu me sentia culpada por estar reclamando de um único aspecto da minha vida, que era o trabalho, e o trabalho não me definia, mas as coisas que aconteciam lá, elas mexiam comigo de tal forma que isso me desestruturava aqui fora, né? Então, o Will sempre falou assim, amor, deixa o seu trabalho no trabalho. Se você traz o seu trabalho para dentro de casa, para o final de semana, você dá poder a quem não tem poder sobre você. Só que, perceba, a situação ela era tão... Até entrar isso na cabeça. Ela né? era tão gritante, ela era tão... machucava tanto que isso não fazia sentido na minha cabeça. Sabe quando você escuta, o seu racional entende, mas o seu emocional responde de outra forma? Era exatamente o que acontecia comigo. Então, essa clareza do que era a importância da gratidão, de reconhecer a grandeza de Deus e todos os seus benefícios, eu sabia na teoria, mas na prática eu não conseguia viver aquilo ali daquela forma tão clara. E o interessante é que e por que aí alguém poderia falar, tá, Equias, mas nesse caso,
Não bastaria simplesmente eu ser grato a uma determinada pessoa, já que essa pessoa eu enxergo e Deus eu não enxergo. Aí que está a grande diferença. Quando eu percebo que estabelecer essa relação de gratidão com Deus, ela é mais forte, eu realmente consigo gerar uma base mais sólida. Por quê? Porque Deus não desaponta. Deus não falha. Então, quando eu percebo que tudo que eu tenho, o meu respirar, a minha saúde, ou mesmo uma saúde precária, mesmo sendo uma saúde precária, quando eu consigo reconhecer que isso já é mais do que eu mereço, devido à culpa, devido ao pecado, isso traz sobre mim uma certa humildade para encarar determinadas situações. Isso traz sobre mim uma determinada tranquilidade para enfrentar os problemas que nós temos, às vezes no trabalho, às vezes no próprio casamento, para enfrentar determinadas dificuldades, determinadas circunstâncias no próprio casamento. Então, quando a gente pensa nessa ideia, fala, tá, Euquias, mas isso não vem naturalmente? Não, não vem. Igual a Paty falou. Mesmo a gente argumentando de forma clara, muitas vezes o nosso racional, ele não consegue enxergar, ele não consegue processar isso, né? E é importante você compreender isso, por quê? Porque às vezes não é você que está passando por esse momento, às vezes é o seu esposo, às vezes é a sua esposa, e aí você não consegue compreender como alguém que tem tudo na sua visão está passando por essa dificuldade. Gente, não é algo que tem uma explicação muito lógica. A pessoa sente. E aí quando você invalida esse sentimento dela, fica pior, porque além dela se sentir desprestigiada em outro ambiente, ou culpada, ou depressiva por alguma coisa, ela se sente invalidada, abandonada por você. Essa pessoa ela vai sentir que você não está compreendendo. E vai ficando cada vez mais difícil dessa pessoa dividir as coisas com você também. Exato. E aí, basicamente, quando a pessoa se depara, né, com uma situação de ingratidão, porque a ingratidão parece que a gente é extremamente rápido para perceber isso, né? Então eu olho e falo, não, mas a Paty está sendo ingrata. Ah, beleza, então vamos pegar a situação que foi o exemplo que você deu, né? Ah, naquele momento eu poderia simplesmente raciocinar bem assim, ela está sendo ingrata porque ela tem várias outras coisas boas na vida. Exato. Só que quando a gente pensa na ingratidão também como uma coisa abstrata, fica difícil de martelar nos pontos específicos. Exato. Por exemplo, quando a gente pensa na ingratidão, ela pode se manifestar de algumas formas. Ela pode se manifestar pela falta de reconhecimento, pelo esquecimento ou pela falta de apreço das bênçãos dadas por Deus. Exato. Então perceba que aqui, o que a gente fez agora? A gente conseguiu dividir a ingratidão para você aí começar a martelar nos pontos, Para se tornar algo concreto para a sua vida, né? Exatamente. E quando você consegue enxergar desse jeito, não, então pera lá, o que você está falando, Euquias, é que quando ela não consegue reconhecer a bênção, ela passa a ser ingrata. Quando ela esquece a bênção que ela ganhou, ela passa a ser ingrata. Ou quando ela simplesmente não tem apreço, não reconhece o valor daquilo ali. Perceba que não adianta você simplesmente falar bem assim, não, supera isso aí, não, deixa isso pra lá. Não, você tem que martelar onde? Fala, olha, esse Deus supremo, esse Deus que te deu a vida, esse Deus que te deu tudo aquilo que você gosta, ele continua aqui. Esse Deus que você, naquele dia você foi feliz com ele, naquele dia você agradeceu, ele continua aqui e ele não e nada que aconteceu com você agora gerou uma surpresa nele. Ele não foi surpreendido com a crise no seu trabalho, ele não foi surpreendido com a crise no seu casamento. Com a crise no seu casamento, com o mal-estar dentro do seu lar. Não, ele não foi surpreendido com isso. Então, quando você começa a enxergar desse jeito, perceba que você tem uma fonte inesgotável de gratidão. Você sabe de onde tirar. Então, por quê? Porque como ele fez primeiro, eu posso ser grato com isso. E aí, rapidinho, dentro dessa situação, você pode perceber que, ainda que o meu marido, ainda que a minha esposa não mereça que eu haja com gratidão, a gratidão ela não é restrita a simplesmente a pessoa que me fez algo bom. Exatamente. Porque quando Deus me faz algo bom, eu me sinto grato. E o que normalmente acontece? Lembra que eu falei que a doação é uma forma de expressar a gratidão? Quando eu sou grato a Deus, eu passo a doar. E a doação aqui, eu sei que normalmente a gente pensa na doação como dinheiro. Ah, não, então ele doou o dinheiro dele. Não, mas existem várias outras formas de você doar. Né? Você acaba doando. O que é basicamente doar? É você dar algo seu para alguém que não tem direito sobre aquilo. E você fazer isso de bom coração. Então, quando você age dentro do casamento, muitas vezes
em meio a determinadas crises, você está fazendo exatamente isso aqui. Exatamente. Né? Aí é quando a gente bate no ponto da importância de ser servil, né? De servir ao Perfeito. outro, né? Ah, mas eu tenho que servir, eu tenho que ser empregada do meu esposo. Não é isso, gente. Mas a gente está trazendo que está na palavra. Jesus Cristo foi um líder servil. Perfeito. Ele até hoje nos serve, mesmo sem a gente merecer. Então, quando a gente se coloca nessa posição de humildade, de gratidão, de doação, a gente tende a servir o outro. A gente tende a olhar para o outro, como a gente sempre fala aqui, com um olhar de misericórdia. Não é porque o outro merece, mas é porque eu tenho um Deus que me beneficia com todas as coisas que naquele momento eu necessito e que está comigo durante toda essa jornada, e por isso eu me dou ao outro também. Porque não adianta a gente pegar os nossos recursos, os nossos bens e doar para quem está necessitando, e dentro de casa a gente deixar a peteca cair. Perfeito. Não adianta. Ah, Paty, mas então eu não vou doar lá fora. Não, você precisa acumular atividades nesse sentido. Na verdade, não é excluir. Se você tem possibilidades, você precisa sim se colocar nessa posição, porque as obras, elas também são uma forma de manifestação do Evangelho de Jesus Cristo, mas elas não são só para acontecerem lá fora. Como é que está a obra dentro da sua casa? Dentro da sua casa você é um obreiro, você é uma obreira, né? Então, quando a gente é grato, quando a gente atrela essa gratidão a forma, a uma manifestação de doação dentro do nosso casamento, a gente também tende mais felicidade a servir ao outro, tende a ter mais felicidade a servir ao outro, tende a se colocar à disposição, se colocar disponível com o coração grato, né? E aí, quando a gente fala em doação, em dízimo, em oferta na igreja, que seja de bom coração, porque Cristo sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente como que a gente está se sentindo, a gente também traz isso para dentro do nosso casamento. Tem que ser algo leve, tem que ser algo feliz, tem que ser algo gracioso. Como é que a gente busca isso? Justamente se amparando em Deus. Perfeito. E aí, Ilquias, tá bom. Eu entendi então que eu tenho que ser grato. E como é que eu resolvo isso? Eu não sou grato, a minha esposa não é grata, como é que eu vou resolver isso? Tô passando por dificuldade, Tô passando por dificuldade, não tô achando nenhum motivo. O primeiro passo que a gente tem para sermos gratos é exatamente reconhecer a nossa ingratidão frente a Deus. Então você vai orar e vai falar: Deus, olha, eu sou ingrato, transforma meu coração, porque eu quero ser capaz de agradecer. Eu quero ser capaz de reconhecer aquilo que o Senhor tem me dado. Ah, mas eu não consegui tudo que eu queria. Não é para o futuro. É daqui para trás, é o que você já tem. Então é exatamente agradecer pelo término do final de semana. Pelo ar que você respira. Exatamente, é agradecer porque na segunda-feira você vai pegar aquele ônibus lotado. E o Kias, mas isso não é um absurdo? Não, você está agradecendo por tudo que você tem. Então é conseguir enxergar que determinadas circunstâncias não serão vividas por outras pessoas. É conseguir enxergar que determinadas pessoas não terão nem a possibilidade de passar a dificuldade que você vai passar amanhã. Então perceba que quando a gente fala sobre isso, o meu primeiro passo é conseguir orar a Deus pedindo reconhecendo essa situação. Quer falar, mozinho? Quero. Teve uma época que eu voltando, né, esse cenário que eu vivi no meu serviço muito difícil, que eu orava a Deus, eu falava assim, eu nunca deixei de orar, mesmo passando por toda essa dificuldade, né? E eu orava e falava assim: meu Deus do céu, o Senhor sabe que eu tô vindo aqui só para reclamar. O Senhor já sabia que eu ia vir reclamar. Mas eu tô falando, tô entregando a ti, porque é com o Senhor que eu tenho que me derramar. E é exatamente isso. Até para confessar a minha ingratidão, eu ia aos pés dele, entendeu? Perfeito. E assim, eu sabia qual era o efeito que aquilo ali ia causar? Não, mas eu sabia que eu tinha um colo, e o colo ali era Jesus, né? Então eu fiz exatamente esse primeiro passo, que era dar importância a essa confissão dessa ingratidão, desse momento de dificuldade que eu estava passando, e colocar isso aos pés de Jesus. Exatamente. E aí, Ilquias, orar eu consigo fazer. Como que eu vou aplicar isso na prática dentro do meu casamento? Aí que tá. Da mesma forma que para você criar um determinado hábito, você planeja fazer aquilo ali, a gratidão é a mesma coisa. Agora a gente já conseguiu te mostrar a partir da onde você tem que tirar isso, qual a origem, né? Qual a fonte disso. A fonte vai ser exatamente o quê? Vai ser a sua relação com Deus. Isso. Aquilo que Ele te deu. Então, quando você já sabe a fonte, agora você vai planejar quantas vezes você vai a essa fonte.
como que você realmente identifica essas coisas que vêm dessa fonte. E por que a gente está trazendo isso aqui? Justamente para dar clareza para você que está passando por essa situação aí no seu casamento. Por quê? Porque hoje talvez você não tenha condições de chegar a essa conclusão justamente porque você está afetado, você está machucado, você está magoado, o seu casamento está em crise. Às vezes você está com um quadro de depressão ou pré-depressão, né? Às vezes uma tristeza profunda. Paty, o que é uma depressão? Uma depressão é uma tristeza profunda por mais de 15 dias. Então, hoje a ciência denomina um quadro depressivo dessa forma. Pode ser que mude? Pode. Pode ser que em algum momento esse parâmetro altere? Pode. Mas passaram-se 15 dias, não é uma tristeza comum. E aí, enfim, há fatores que podem ser químicos, biológicos ou espirituais também, mas o fato é esse. Como é que eu dou o próximo passo? É justamente se planejando. A clareza que a gente está trazendo aqui para vocês é, primeiro, um passo a passo. Como é que você exercita a gratidão para isso fazer diferença no seu casamento? Primeiro, colocando essa sensação de tristeza, de dor, de mágoa, de amargura que você está sentindo e a própria ingratidão que você não tá, a gratidão que você não consegue enxergar, a beleza das coisas que você não consegue ver, colocando aos pés de Cristo. Segundo, você olha para essa situação e você, além de se derramar aos pés de Jesus, você reconhece que você precisa melhorar. Perfeito. Né? Quando a gente tá feliz, vocês já viram que até a parede ela brilha diferente. Fala, nossa, essa parede, a iluminação aqui fica diferente. Olha a borboleta voando. Gente, eu sou desse jeito. Eu não sei vocês, mas quando eu tô, né, amor, feliz, gente, o pássaro cantou bonito. Olha o latido. Olha o céu, o jeito que o olha céu o latido desse cachorro, como é forte e bonito, né? A gente começa a ver beleza em tudo. Quando a gente tá num quadro doloroso na relação conjugal, ou algo que é externo e a gente trouxe pra dentro e isso nos afeta de alguma forma dentro do nosso casamento, a gente para de enxergar o brilho nas coisas. É como se a gente voltasse a enxergar tudo em preto e branco, mas não numa televisão, justamente na vida real. Fica tudo meio preto e branco, né, amor? Exatamente. Então, quando a gente fala de colocar isso em prática, é realmente você criar um hábito. É você colocar no papel, escrever aquilo que você recebeu de Deus e que muitas vezes você nem percebe. É claro que com o passar do tempo você não vai precisar ficar escrevendo, mas inicialmente, se você não tem o hábito de ser grato, se você não tem o hábito de reconhecer tudo aquilo que você recebeu de forma imerecida, a forma mais fácil é você se planejar e ter um determinado momento para fazer isso, né? O que, Zipati? Não vou escrever, não. Eu sei que dá preguiça mesmo, gente. A gente tá numa situação, muitas vezes, de inação. Às vezes a gente não tem forças nem para modificar a mínima situação, quanto mais para agradecer por algo que a gente nem enxerga. Por isso que a gente está falando aqui para vocês sobre planejamento. Cara, tá com dificuldade de escrever? Abre a nota do celular, cria um grupo no WhatsApp de você com você mesmo, coloque lá todos os dias 3 motivos de gratidão, mande uma mensagem de você para você, sabe? Estimule o lado positivo que você pode extrair dessa situação, porque quanto mais negativamente a gente pensa, mais negativamente a gente vai sendo conduzido a pensar. E tem que lembrar, mozinho, que a nossa tendência, né, o nosso caminhar é exatamente rumo a isso, né? A gente caminha de forma ingrata. A nossa tendência não é simplesmente reconhecer. A nossa tendência natural não é reconhecer tudo que há de bom, tudo que a gente recebeu. A gente sempre pensa assim, eu acho que os homens vão se identificar com o que eu vou falar. Mas o homem sempre quer ser mais alto, né, quando é mais jovem. Então ele fica olhando e fala, pô, tomara que eu chegue a 2 metros de altura. Só que ele não leva em consideração que só dele ter saúde para ter uma altura normal já é motivo de agradecimento, né? Ele simplesmente fica, não, eu queria ser mais alto. A gente tem uma tendência a olhar sempre para o que falta, nunca para o que abunda na nossa vida, né? Exatamente. Então, como a gente tem essa tendência, agir de forma intencional no outro sentido é extremamente importante. E o que é? Mas o que isso tem a ver com casamento? Da mesma forma que a gente está explicando aqui, trazendo que a gente tem que agradecer, ser grato pelo domingo que se fecha, né? Mesmo pensando e sabendo que vai enfrentar determinados problemas, determinadas dificuldades na segunda que se aproxima, a gente também tem que ser grato dentro do nosso casamento. A gente tem que perceber que por pior que o nosso marido seja, nossa esposa seja, a gente tem determinadas coisas ali que trazem motivos de alegria, que trazem motivos de agradecimento. É evidente que em meio
ao calor do momento, de uma determinada briga, você não vai conseguir virar e falar, olha, muito obrigado, porque quando você grita, sua voz é extremamente bonita. É lógico que você não vai falar isso. E nem é esse o sentido, E não né? é esse o sentido. Agora, ser capaz de ser grato com Deus, mesmo em meio à crise no casamento, que é a grande lição dada aqui hoje, né, mozinho? Então, quando a gente fala desse jeito, coloque no papel, realmente exercite. Não quero colocar no papel, mande uma mensagem no celular, reconhecendo, falando, mandando para você mesmo. Não, eu consigo ver alguma coisa de bom no meu marido, na minha esposa, durante esse casamento que está meio conturbado? Consigo. Então, eu mando lá. Yukis, nesse momento eu não consigo, tá? Mas você conseguia enxergar antes, quando vocês se casaram, no momento inicial do namoro, o que era tão bom? Registre, mande ali no seu WhatsApp, né, amor? Mande para você mesmo, para que você possa ter um registro da onde consultar esse tipo de coisa. E a partir disso, seja grato, ore a Deus, agradeça por aquela situação, e você, aos poucos, você vai perceber que isso vai virar um hábito, né? Isso vai trazendo uma criatividade também para você começar a enxergar possibilidades de resolver aquele problema com mais clareza, né? Gente, era isso que a gente tinha trazer hoje aqui para vocês, né, amor? Mais Isso algum mesmo. complemento? Não, só isso mesmo. Alguma dúvida sobre esse conteúdo de hoje? É um prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês. Fiquem com Deus e uma ótima e abençoada semana. Se Deus quiser, até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.